Amigas e amigos, esta decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU sobre os direitos políticos do ex-presidente Lula tem uma importância incalculável. Evidentemente que o comitê do golpe certamente vai burlar tudo isso, né? Isso que a gente pode chamar de espectro da Operação Lava Jato, né? Enfim, comando do golpe. O fato é que existe aí um petit comitê, né, que está comandando este golpe, que tem aí, né, raízes ideológicas, históricas, né, sociais, de classes, de geopolítica, enfim, tudo que a gente sabe que a gente tem que considerar para a gente dimensionar o que significa esse golpe, um poder gigantesco, né, de dinheiro, de capital. Agora é um petit comitê, né? Eles já estão anunciando que vão burlar isso, né? A mídia tem dado aí as suas manchetes, sempre na condicional. É o jornalismo mãe de Ná, o jornalismo Nostradamus, o homem que viu amanhã, né? Como disse Orson Welles, né? O jornalismo pitoniza. A Folha, por exemplo, dá a manchete assim: Supremo tende a ignorar documento de comissão da ONU favorável a Lula. Todas as notícias são pela negativa. Os colunistas, a rataria pretoriana midiática, né? Enfim, existe aí uma máquina desse petit comitê trabalhando contra o quê? Contra a democracia, contra o povo, né? Agora, esta decisão tem uma importância histórica, fundamental, porque o que ela faz? Aí que a gente precisa analisar as coisas. Ela joga os golpistas numa espécie de um gueto, né? E eles vão ter que se virar desse gueto. Como é que eles vão sair dessa? Lógico que eles vão recorrer aí esse instrumento deles, né, de manipulação política e ideológica, e a mídia, né, o papel da mídia, né, o sentido da existência da mídia tal e qual a gente conhece nesse sistema. Aí fica igual fera aquada, né? É o cachorro louco aquado. Como é que isso vai? Como é que eles vão reagir? Reage da pior espécie possível, com ferocidade, com agressividade, né, e se pegar, vai na jugular, né, para pegar, para matar. Eles querem matar o Lula. Lógico, estou falando aqui no sentido figurado, matar politicamente, ideologicamente. E a tendência é essa, da Folha tende a matar ideologicamente e politicamente o Lula, né? Essa aqui é a jogada aí. Estou falando, evidentemente, agora, no processo eleitoral, né? A ideia Lula é outra coisa, né? O sentido da existência, da popularidade do Lula, né? O que o Lula personifica, um símbolo da história, né, de liderança popular, uma liderança consolidada que vem de 1989. Olha que já fizeram o diabo, como disse a presidenta Dilma uma ocasião, né, para tentar enjaular o Lula, né, enquadrar o Lula. Ele está lá preso. Agora a ideia dele está por aí, a popularidade dele está por aí, no mundo, na ONU, inclusive. Isso é para matar essa direita fascista, corrupta, corrompida. A Operação Lava Jato, o espectro da Operação Lava Jato, é o ódio. Isso desperta ódio, a fera é aquada, né? Como é que eles vão sair dessa? Né? Dessa forma. Vocês querem ver um exemplo? O editorial do jornal O Globo hoje. Vamos ver aqui a fera rosnando. Né? Diz o seguinte, que eleição depende, o título, depende de desfecho rápido no caso Lula. Isso aqui é o Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, agora lá também do TSE, né, que é o relator do caso aí, né, se a candidatura do Lula vai ser aceita pela Justiça Eleitoral ou não, a Raquel Dodge, né, enfim, esse tribunal Moro, tribunal Lava Jato, né, isso aí tem todas as instâncias, né, tem a sua transversalidade, né, não fica só lá no Lava Jato, né, TRF4, ou mesmo no STF, vai para fora, o julgamento privado, né? Então eles estão, o que o Globo está dizendo aqui é o seguinte, isso aqui é palavra oficial do Grupo Globo, isso vai para a Rádio CBN, rede de Rádio CBN, para o Jornal Nacional, para o Jornal da Globo, Jornal da Globo News, etc. Vai para a rataria pretoriana midiática, vai para o PUM, Partido Único da Mídia e tal. É a fera rosnando, olha que o rosnado. A apresentação diz o seguinte: a decisão sobre o registro da candidatura não pode, porém, deixar de seguir os ritos previstos. Quais são os ritos previstos? Vamos ver. E aí começa com xingamentos, né, com ataques vis, né, diz assim, conforme costuma agir o PT, dentro de uma tática aí sim de lawfare,
guerra judicial. A candidatura triplex de Lula foi registrada com Fernando Haddad de vice e Manuela Dávila do PCdoB de reserva para abrir mais um round judicial. É só simplesmente, aí vai, quer ver? Vamos para frente. O partido e aliados desrespeitam a clareza com que a lei da ficha limpa torna inelegível o ex-presidente por ter sido condenado em 2 instâncias nas acusações de corrupção, lavagem de dinheiro no processo do apartamento do Guarujá. Eu falei aqui recentemente de um comentário de um jurista na revista eletrônica Consultor Jurídico, que ele coloca abaixo essa tese fraudulenta. Isso aqui é uma fraude, claro. A lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa está submetida à Constituição. E o que diz a Constituição? É só pegar a lei da ficha limpa e ir lá na Constituição dizer já no parágrafo 1º, né, o preâmbulo, já diz o seguinte: todo poder emana do povo, tem que ser eleito, etc, etc. Vai para o artigo 9º, artigo 14, artigo 15. O que está escrito lá? E chega no artigo 5, né, que é o resumo de tudo, aquela história: ninguém pode ser condenado antes do trânsito em julgado, tal. Ou seja, o tribunal que condenou Lula, que julgou e condenou Lula, é um tribunal fora da lei, fascista, de exceção e tal, fora da Constituição. E aí eles fizeram, aí a equação fecha, né, na lógica deles. Fizeram tudo isso para quê? Para enquadrar o Lula na lei da ficha limpa. Sujaram a ficha do Lula, sujaram a ficha do Lula. Esses sujos, que a ficha do Lula é limpinha, claro. Uma ficha cristalina, não tem absolutamente nada. Os caras funcharam tudo, reviraram e ouviram um monte de testemunhas e não sei mais o que, né? E chegaram à conclusão: não, a ficha do Lula é limpinha, tá aqui, ó. Está nos autos, nos depoimentos e tudo mais. Não é à toa que o Moro deu aquela história, né, de crime indeterminado. O que é crime indeterminado? Aquele que o sujeito lá é um criminoso. Não é que ele praticou. Não sei bem o que ele praticou, né? Eu acho que foi isso, que foi ele pegou um triplex, negociou com a OAS e tal, aí depois comprou uma reforma de uma cozinha, não sei mais o que, tal. Assim, mas aí o pessoal lá do MTST, alguma coisa assim, esse é o Guilherme Boulos, né, o candidato aí o pessoal foi lá, ocupou, tirou foto, a Folha foi lá também, filmou, não sei mais o que, o UOL, alguma coisa assim. Não tinha nada, não tinha cozinha, não tinha elevador, não tinha nada, um triplex lá, meio abandonado e tal. Ah, é? É. Está documentado. E as testemunhas? O que disseram? 70 e alguma coisa. Disseram que não viram nada, não sabe de nada, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe. Quem disse? O Léo Pinheiro disse. Como que ele disse? Depois de 2 tentativas de delação premiada que eles não aceitaram, enquadraram ele, torturaram ele. Aí ele foi lá, deu um depoimento e tal. Não foi nem delação premiada, deu um depoimento lá. Quem mais disse? Não sei, tem o pedreiro, vizinho da vizinha do depósito de construção lá de Atibaia também falou não sei o quê, foi da mesma lógica, que compraram o negócio do triplex, não sei mais o quê. Sim, mas e aí? Não, e aí então, deixa eu assinar aqui, escrever aqui, ó. Crime indeterminado. Eu não sei se ele comprou, se ele não comprou, mas ele cometeu um crime, né? E chegaram aí, sujaram a ficha do Lula, assim, desse jeito, né? De maneira assintosa. Aí o jornal do Globo diz aqui, né, que respeitam a clareza com que a lei da ficha limpa torna inelegível o ex-presidente. Cadê a clareza da ficha limpa? Onde está? Só no editorial do Globo. Sujo. A fera acuada, né? Aí prossegue. O partido, sob comando do próprio Lula, de sua cela em Curitiba, convertida em comitê eleitoral, segue a aplicação do plano de estender ao extremo essa discussão, a fim de que o presidiário Lula, com a candidatura sub júdice, possa fazer campanha ao lado de Haddad. Olha o ardil, o que o PT está tramando. Esse é um partido perigosíssimo. O Lula, PCdoB, PT Manuela Dávila, essa gente, né, uma gente perigosa, está tramando o seguinte: o ideal para petistas é que Lula apareça na urna, mesmo que a candidatura venha a ser cassada depois. Seria o golpe perfeito. As pessoas votariam com a cara de Lula na tela da urna, mas dariam voto a Haddad. Um estelionato. Anuncia-se que a equipe de defesa de Lula, que já demonstrou sua inventividade, prepara-se, toda gente perigosa aí, viu? Prepara-se para entrar com recursos em série nas cortes superiores.
além do TSE, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo. O objetivo seria estender o conflito jurídico até 17 de setembro, limite para a substituição de Lula por Haddad e deste por Manuela. Caso isto ocorra, terá sido bem sucedida a manobra de confundir Haddad com Lula. Pelo menos é o que acham petistas. Se dará certo, é só esperando. Não se pode menosprezar a capacidade e a defesa do ex-presidente de fazer o diabo. Termo de Dilma Rousseff. A Dilma falou isso numa circunstância ou outra e tal. Sabe, aqui ó, fake. Nessas circunstâncias, o pedido de habeas corpus entregue numa sexta-feira, eles voltam naquele negócio, não perdoam o Favreto. No fim de expediente, em Curitiba, para um desembargador ex-companheiro, libertar Lula demonstra a que ponto chega a falta de escrúpulo. O Favreto não tem escrúpulo. O PT não tem escrúpulo. Agora eles têm, com o Sérgio Moro recebendo o prêmio deles lá, viajando às custas aí desse esquema todo para dar palestra nos Estados Unidos, fazer palestra pelo país afora, Deltan Dallagnol, etc, etc. Tudo que a gente sabe da corrupção, a indústria da delação premiada, etc. Né? Essa gente é cheia de escrúpulos. O Sérgio Moro tirando fotos com João Dória, com Aécio Neves, com Alckmin, com Temer. Essa promiscuidade, é um mundo de promiscuidade. Tudo isso, né, quem não tem escrúpulo é exatamente o Rogério Favreto, né, que simplesmente ali, numa circunstância, isso é absolutamente normal. Né? Eles atuam fora da lei. O Favreto, o PT, os deputados lá do PT que entraram, que pediram, né, o habeas corpus, agiram tudo dentro da lei. Vira ali o centroavante que está na boca do gol, a bola quicando, ele não vai chutar para gol, só se ele for burro, idiota, imbecil, mentecapto. A bola chuta pro gol, marcou um golaço. Aí o que aconteceu? Correram atrás do juiz ladrão. Os juízes, né? 3, trio aí, né? Primeiro, o tal, o chefe, o capo da Operação Lava Jato, Sérgio Moro. Depois vai o outro lá, compadre dele, Gebran Neto. E entra o Thompson Flores e tal. Não, anula o gol, anula o gol. Qual que aconteceu aqui? Não, falta aqui, ó, perigo de gol, como se diz no futebol. Esses têm escrúpulos. Vejam aí. Prossegue o Globo. Segundo a legislação eleitoral elaborada, sem que fosse prevista tamanha desobediência a um poder da República, candidato eleito pode perder os votos até depois de encerrado o pleito. Fizeram uma lei lá. Essa lei não vale. Né? Aí inventa aqui. Né? Elaborada sem que fosse prevista tamanha desobediência. Não, ficaram desatentos lá com a democracia, né? Deixaram passar a democracia. Fecha a democracia aí. Aí prossegue. Se acontecer, será uma tragédia. Descumpram a lei para evitar uma tragédia. Qual a tragédia? Do Lula ser eleito. É devido à instabilidade política que causará. Isso quando se precisa de altas doses de legitimidade para que os vencedores das urnas de outubro aprovem no Congresso difíceis e cruciais medidas para evitar uma hecatombe fiscal de consequências inimagináveis. Se o Lula for eleito, ameaça o programa deles, o programa do golpe. É isso que está dito aqui, o projeto neoliberal. Né? Lula tomou o país de refém e pede de resgate que se rasguem todas as fundadas denúncias contra ele. Olha, o Lula é perigoso, pegou o país de refém e exige, né, para libertar o país, exige que rasgue as denúncias contra ele. Quem fez as denúncias? O Léo Pinheiro. Está na sentença do Moro. Não estou inventando não, está lá, na sentença. O Léo Pinheiro, o depoimento dele, é arrancado a fórceps, a torturas, pelos boquirrotos corruptos e tal, enfim, os espectros da Operação Lava Jato, matérias do jornal O Globo, né, e depoimentos arrancados aí, sabe-se lá por que meios, vindos da indústria da delação premiada. Né? É isso, né? As denúncias são essas. O Lula está aí combatendo, exigindo seus direitos na ONU, inclusive. Né? Prossegue, o afunilamento do atual capítulo dessa história aponta para o dia 31, sexta-feira, como uma data limite por ser início da propaganda eleitoral no rádio e na TV. O melhor para o Brasil é que tudo esteja resolvido até lá. Aí vem a cereja do bolo. Fecha o editorial. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, né, tem esta preocupação. Tudo indica que o relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, também. Não se pode perder tempo, mas é imprescindível cumprir os ritos legais. Já enquadrou o ministro Pangaré da Globo aqui, ó, devidamente enquadrado, junto com a Raquel Dodge. Essa aí, essa relação promíscua aí, né? Kim Kataguiri, não sei como é que é,
Eu nem gravo esses nomes, né? Eu tenho tanta repugnância por esses nomes que eu nem gravo, não sei como é que pronuncia. Esse outro, como é que chama? Alexandre Frota. Né? É a pornografia explícita, né? Em nome do judiciário, da justiça. E o Globo já enquadrou aqui. A Raquel Dodge, senhora, vai lá. Né? E seu Barroso, rápido aí, ó. Rápido. Né? Toma a decisão rápida aí, seu Pangaré. O Pangaré é meu, não é eu que estou falando aqui. Enfim. Né? Agora, a gente vai ver, isso, né, confronta com a realidade. E essa aqui é a grande questão para eles. Né? O grande problema é o tal do petit comité. As impopularidades que tem por aí, impopularidade do Temer, do Alckmin. Quem é que tem popularidade? Volta a questão, a popularidade do Lula, que vem de 89. E ela se mantém estável. Foi para as eleições de 94, fizeram lá o marketing do Plano Real. Foi para as eleições de 98, fizeram aquela manobra vergonhosa da reeleição do Fernando Henrique Cardoso, à base do Caixa 2 e da privataria tucana. Chegaram em 82, perderam. Imediatamente deflagraram a marcha golpista com a farsa do mensalão. E o Lula resistiu. A grande vitória do Lula é essa, que ele resistiu e convenceu grande parte da população, da sociedade, de que o Brasil precisa de um rumo progressista, democrático, soberano e tal, de inclusão social. Esse é o ódio. Esse é o ódio. Esse é o sentido de tudo. É por isso que eles não querem o Lula de jeito nenhum. Né? É aquela história, né? Prenda o Lula, pegue o Lula, vivo ou morto. Está aqui esse editorial, é exatamente isso. A fera enjaulada, né? Pela popularidade do Lula, encantoada. Aí reage com esses termos aí. Tem a coluna do Merval Pereira também, do Globo. Eu sempre digo, a gente não perde nada prestando atenção nessa gente. É que ele fala aqui dessa questão das tentações autoritárias. Então, é um recado subliminar aí, né? Essas questões aí do Lula, né? Da popularidade do Lula, do caudilho, do populista, essas coisas que eles inventam aí, né? Esses epítetos. Eles não conseguem pela democracia, né? Pelo argumento, não tem argumento. Essa é a questão fundamental. Juntou um tipo de gente nessa atmosfera fascista, golpista, um tipo de gente oportunista. Como não tem argumento, parte para ataques pessoais, ataques ao Lula aqui, esse editorial do Globo, de alto a baixo. Falta de argumento, covardias. São os zagueiros, né, que eu falo aqui. Sem recursos técnicos para segurar o atacante, vamos revezando, não chega porrada, vem outra porrada. É interessante, sintomático, que os outros jornalões não tratam desse caso da ONU, né, não tratam do caso do Lula, eles estão estudando, maquinando, arquitetando. Amanhã ou depois vem, pode escrever, eu vou falar aqui para vocês depois, escrevam aí, me cobre. Eu não sou pitoniza, não, e nem sou aqui desse jornalismo da Folha, não, jornalismo Nostradamus, mãe de Ná, não é isso. Tendência, eles vêm com editorial pesado contra isso. Então o Globo também não tocou no assunto, optou por essa baixaria aqui, ó. Não pode, como a Folha e o Estadão não têm editoriais, né, vai o Globo dessa vez, dar chutes, butinadas, né, pontapés no Lula. É assim. Aí o Merval Pereira pega exatamente essa questão, que ele pega estudos, uns livros que ele achou aí, né, teses do capitalismo de Estados na China, né, que já não existe mais uma relação direta entre democracia e capitalismo. Quer dizer, existia a relação. A democracia, para eles, é sinônimo de capitalismo. O capitalismo é sinônimo de democracia, é isso. É o totalitarismo, o autoritarismo, o fascismo, o nazismo reciclado. O Hitler dizia isso com outras palavras, evidentemente, não usava o termo democracia. É a democracia capturada por essa gente, é a democracia deles, do capital. O capitalismo, ele fala aqui, ó, com todas as letras, o Merval Pereira. Pega aí um outro livro citado pelo Edmar Baixa, daqueles banqueiros da era Fernando Henrique Cardoso, né, que ele analisa, tem aí uma tese de que... uma tese, né, tentar salvar o capitalismo, né, de superar a propriedade privada, tal como conhecemos, né, que identificam como monopólio registrado no Estado para taxar, depois fazer um fundo aí, 20% do PIB, ele diz, suficiente para garantir uma renda básica digna a todos os cidadãos. Mas como é que vai garantir essa renda? Vai dar uma renda, a renda mínima do Suplicy, a famosa renda mínima do Suplicy? Vai todo mundo ficar aí sobrevivendo às custas da renda mínima, sem trabalhar? Emprego, renda, produtividade, produção, desenvolvimento.
né, progresso social, desenvolvimento cultural, espiritual, etc. e tal, como é que fica? Aí a tese do Merval Pereira é exatamente essa aí, né, de que a democracia está diretamente associada ao capitalismo. É preciso voltar a essa lógica de democracia e capitalismo. No entendimento deles aqui é isso aí. Vejam que é um pensamento totalitário. E qual é a questão fundamental aqui? É dizer que quem está contra esse conceito de democracia e capitalismo é autoritário, populista, é ditadura. Qualquer regime voltado para o progresso social, para a inclusão social, para a participação efetiva do povo, com os canais institucionais funcionando à disposição do povo, com partidos, com instituições, movimentos populares, sindical, etc., com o povo participando, discutindo, debatendo. Tudo isso é populismo, autoritarismo. Por que é autoritarismo? Aí que entra a questão ideológica, a questão de classe. É porque tira todos os privilégios deles, o monopólio deles da comunicação, o monopólio do capital, tira deles o monopólio do poder, o monopólio da, entre aspas, democracia. Vejam como é um negócio arquitetar, é o petit comité, esse pequeno grupo poderoso de fascistas. São os regimes autoritários, funcionam assim, a ditadura de 64, aqui de 37, os regimes do Hitler, o regime norte-americano funciona assim, do dinheiro. Quem é que pode ser candidato num regime assim, ganhar as eleições, governar com uma institucionalidade popular, com a verdadeira democracia popular? Essa que é a questão toda. E essa decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU põe em xeque toda essa lógica, esse status quo, conforme eu comentei aqui no editorial da Folha no vídeo passado. É o resumo de tudo isso. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.